Cisparidade, divisão múltipla, fragmentação, estrobilização e brotamento são tipos de reproduções de nível assexuado. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos processos de reprodução assexuada, especialmente para você. Vamos lá? Olá, Billy aluno! É um imenso prazer estar aqui com você para mais uma aula. E o tema de hoje é sobre tipos de reprodução assexuada. Vamos analisar todas as particularidades que estão relacionadas a esses eventos de grande produção de número de indivíduos, mas que são geneticamente iguais, não havendo variabilidade genética. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, deixe também sua dúvida. Terei prazer em atendê-lo. Mas vamos à aula. Reprodução assexuada. A reprodução assexuada leva à formação de um novo indivíduo sem que haja encontro de gametas. Então você tem novos indivíduos sendo formados nesse processo reprodutivo, mas onde não há participação de gametas, de células gaméticas, que são utilizadas, evidentemente, no mecanismo de reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução tanto observamos em organismos que são unicelulares, como em organismos que são multicelulares. Nós temos uma certa gama de organismos multicelulares que também realizam esse tipo de reprodução. E aí, que tipos de reprodução estão relacionados a mecanismos assexuados? Ora, o primeiro tipo que nós vamos analisar é um tipo reprodutivo que está relacionado a micro-organismos unicelulares, que é a cisparidade, também conhecida por divisão binária, também conhecida por bipartição. Bi, a partir de um indivíduo, ele se parte e originam-se dois novos indivíduos. Bipartição. E aí é o seguinte, esse processo, a ocorrência é muito comum em bactérias, que são micro-organismos do reino Monera, mas também ocorre em uma gama muito grande de protozoários, cujo representante marcante que nós colocamos aqui para você é uma ameba. Como funciona o processo de cisparidade ou bipartição? Olha só, eu coloquei aqui dois esquemas representando o mecanismo de reprodução assexuada por bipartição ou cisparidade de forma proposital. Por quê, professor? Olha só. O primeiro organismo que nós vamos analisar no mecanismo de cisparidade ou bipartição são bactérias. O segundo organismo que nós vamos analisar é uma ameba. Diferença clássica entre os dois tipos de micro-organismos. As bactérias são procariontes e as amebas são eucariontes. As bactérias não apresentam núcleo delimitado por carioteca, e as amebas apresentam um núcleo diferenciado, delimitado pela carioteca. E aqui é o seguinte, uma bactéria, aqui parede celular, membrana plasmática, molécula de DNA. Ok? A molécula de DNA, perceba que ela está aderida a uma invaginação. Tá vendo aqui a invaginação? Embora pequenininho, acho que dá para você ver. Essa invaginação aqui é da membrana plasmática bacteriana. Tal invaginação é chamada de mesossomo. E geralmente o material genético se prende, né? É um material genético circular, ok? Não apresenta estona, não é um cromossomo, e sim um DNA específico. Perceba que esse DNA ele é duplicado, entendido ou não? E o mesossomo também é duplicado, separando, consequentemente, para polos opostos da célula, a cadeia de DNA duplicada. Certo ou não? Aí aqui eu tenho um mesossomo, outro mesossomo, que deslizaram pela membrana plasmática, que é um mosaico fluido, tem grande fluidez, arrastando consigo as duas moléculas de DNA duplicadas. E aí,
Ao chegarem a regiões opostas da célula, começa a ocorrer aqui, olha só, uma invaginação da membrana plasmática da célula bacteriana, provocando então a bipartição, ou melhor, a partição, dividindo e formando duas células filhas. Vale salientar que este processo é caracterizado como sendo uma fissão celular e não um processo de divisão mitótico. Isso não é uma mitose, é uma fissão celular. Tudo que eu observo aqui é a duplicação do DNA e a citocinese por estrangulamento das duas células filhas devido à invaginação das membranas plasmáticas celulares. É tudo que eu observo aqui. Diferentemente do que acontece numa ameba. A ameba cresce até um determinado tamanho e faz então, entra em processo divisional, mas aí é uma divisão por mitose, onde você vai perceber todas aquelas mudanças características das fases mitóticas: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase não ocorre na cissiparidade bacteriana. Só vai acontecer na cissiparidade das células que são eucarióticas, que é o caso das amebas e de outros protozoários. Tá certo? Por isso, os dois esquemas. Lembre-se disso e não confunda. A divisão celular das bactérias nada mais é do que uma fissão da célula. A divisão celular de um protozoário, como uma ameba ou outros protozoários que você considerar, é uma divisão mitótica, é uma divisão celular por mitose. Beleza? O próximo mecanismo de reprodução assexuado é a esquizogonia, também denominado de divisão múltipla. E o que é isso? É a divisão mitótica do núcleo progenitor do organismo unicelular. Núcleo. O exemplo mais clássico que aparece em provas falando sobre esquizogonia é o que acontece com um certo parasita chamado plasmódio. O plasmódio é o agente causador da malária, que tem como hospedeiro intermediário o homem e o hospedeiro definitivo o mosquito anófeles. Por que o homem, professor, é hospedeiro intermediário? É nele que acontece a fase assexuada da reprodução do plasmódio. Beleza ou não? A fase sexuada ocorre no mosquito, ocorre no anofelino fêmea, porque o mecanismo reprodutivo completo caracteriza-se por ser uma metagênese. É isso? Onde o indivíduo tem uma fase assexuada de reprodução e a fase sexuada. A fase assexuada dessa reprodução é o que denominamos de esquizogonia ou divisão múltipla, que difere de uma cissiparidade no seguinte processo. O núcleo da célula do protozoário, depois que ele penetra na célula hospedeira, o plasmódio ele reproduz em células do fígado, hepatócitos, e uma fase do ciclo ocorre dentro dos glóbulos vermelhos, dentro das hemácias, por esquizogonia. Aí, quando as hemácias se rompem, liberam uma certa toxina esta denominada de toxina pirogênica, que provoca a febre característica da infecção por plasmódio. Beleza? Mas o que acontece quando esse plasmódio, quando a forma infectante, que é chamada de esporozoito, entra dentro das células humanas para reproduzir? O núcleo, dessa célula do protozoário entra em divisão. Essa divisão é chamada de cariocinese, divisão do núcleo. Divisão do citoplasma chama-se citocinese. Eu não tenho citocinese aqui na esquizogonia. Citocinese eu vejo lá na cissiparidade. Não é isso? Quando ocorre a invaginação da membrana plasmática da célula da bactéria, por exemplo, para dividir a célula em duas. Eu tenho agora a citocinese. Aqui, somente o núcleo se divide. Essas mitoses sucessivas sofridas por esse núcleo dentro do citoplasma origina vários outros núcleos. E aí acontece o seguinte: cada um desses núcleos se envolvem por uma porção de citoplasma e constitui membrana plasmática, como essa membrana plasmática que você está vendo aqui.
A célula original, onde ocorreu o processo de divisão múltipla desse núcleo, a cariocinese, ela se rompe, liberando novas células para o meio externo, quando ocorre essa divisão aqui do citoplasma, ok? Que rompe, originando então as novas células que foram formadas dentro dessa célula original. Claro, cada uma dessas células aqui irão infectar outras células hospedeiras e reiniciar o processo de esquizogonia, ok? Então, concluindo, cisciparidade é mecanismo de micro-organismo unicelular, esquizogonia também. Só que na cisciparidade eu tenho a divisão do citoplasma completo, a citocinese. E aqui eu tenho somente a divisão do núcleo, denominado de cariocinese. Beleza? Aí nós temos agora o brotamento. Brotamento tanto pode acontecer em organismo unicelular, como é o caso do fungo de levedura, que é um fungo unicelular, mas que pode realizar brotamento, mas também é muito comum em organismos multicelulares. Entendido? No organismo multicelular se forma na sua estrutura corporal, como nós estamos vendo aqui, o desenho esquemático de uma esponja. Na superfície do corpo dessa esponja aparece uma protuberância que é chamada de broto, contendo células indiferenciadas a princípio, mas que se diferenciam para formar uma nova esponja, para formar um novo indivíduo. Aqui nós temos o desenho esquemático desse processo aqui. Então olha só, a esponja do mar, que é um porífero porque contém poros em toda a sua superfície do corpo, por onde a água entra, invadindo a cavidade interna espongiocele e saindo pela abertura superior, chamada de ósculo, e garante assim o processo de nutrição, tá, ok, desses animais. Em determinado momento surge na parede do corpo uma protuberância, está aqui a protuberância, que nada mais é do que o broto, cujas células se diferenciam para a formação de uma nova esponja. E aí tem um detalhe importante, que é o seguinte: esse broto ele pode se desprender do animal que lhe deu origem, formando um novo indivíduo, como podemos ver nessa imagem final aqui. Mas pode acontecer do broto se manter unido ao organismo que lhe deu origem, formando assim um organismo colonial. Pode surgir um broto aqui, surge outro broto aqui, surge outro broto aqui, surge outro broto aqui. E esses brotos eles vão crescendo, se mantendo unido ao organismo individual original, formando então uma estrutura colonial. Por definição, o que é uma colônia? São grupos de organismos ligados uns aos outros anatomicamente. Nesse caso, nós temos o chamado brotamento. Belezinha? O outro tipo de reprodução, continuando, é a estrobilização. Ocorre no indivíduo a formação de estróbilos. E como acontece a formação desses estróbilos, professor? Ocorre pela fissão transversal do organismo multicelular. Vejamos como isso funciona. Aqui nós temos um representante do grupo dos quinidários, denominado de pólipos, entendido? Onde ocorre o mecanismo de estrobilização. Você que já estudou sobre quinidários, sabe que nos quinidários você tem duas formas básicas de um certo organismo, tá? Que é a forma poliploide, que é o pólipo, e a forma medusoide, caracterizado pelas medusas, também chamadas de umbela, ou consideradas como éfira, que nada mais é do que uma água-viva extremamente jovem. O que acontece na estrobilização? Quando o pólipo, que é essa forma aqui, ele é um animal fixo, ele não se locomove, ao contrário das medusas que são livres e natantes, elas se deslocam, movimentos lentos, mas se deslocam. Então o pólipo, quando adulto, ele sofre, olha, essas fissões transversais do seu corpo. E as fissões transversais mais superiores, elas se desprendem do corpo do animal que lhe deu origem. E à medida que cada uma dessas fissões transversais se desprendem, origina uma medusa ou umbela.
Entendido? As medusas não, elas já reproduzem sexuadamente, elas formam gametas que ao se fecundarem originarão novos pólipos. Aqui nós estamos nos detendo apenas a fase reprodutiva assexuada. Então, quando eu tenho organismos que sofrem fissões transversais originando outros organismos, eu tenho o processo então de estrobilização muito comum nos quinidários, pólipos, ok? E aí, vamos então para o próximo processo. Olha lá, tá aqui, ó, uma colônia específica de pólipos aqui. E aí nós temos o processo de regeneração. A regeneração, um ou mais pedaços do progenitor foram desmembrados, originando novos indivíduos. A regeneração, ok, é muito comum nas planárias, é o exemplo mais utilizado em prova, mas também ocorre em estrelas do mar. O que planárias e estrelas do mar possuem, entendido, são células especiais chamadas de células estaminais. Essas células estaminais têm duas características interessantes: a alta capacidade de divisão, a alta capacidade de fazer mitose e também de se diferenciar, sofrer diferenciação celular para originar os diferentes tecidos que constituem o organismo que reproduz pelo modo regenerativo. Beleza? Existem processos de regeneração que não caracterizam uma reprodução, como é o caso, por exemplo, mais clássico da lagartixa. Se você pega uma lagartixa pelo rabo, o rabo se solta e ela vai embora. E aquela cauda ela se regenera novamente, já que essa estrutura é, na verdade, uma estrutura de defesa contra ataque de predadores. Mas, olha só, regeneração. Mecanismo que você encontra nas planárias e também na estrela do mar. Aqui nós temos a planária e aqui nós temos a estrela do mar. E o que é que nós percebemos, né? Esse processo pode ser acidental, a planária sofreu uma ruptura onde se soltou um pedaço acidentalmente ou ela mesma se seccionou naturalmente, isso pode acontecer. Na estrela do mar temos aqui. Então olha só, aqui eu tenho uma planária seccionada, onde dividiu-se, olha só, separou a cabeça, a parte central e a parte caudal. Então você percebe que essa parte caudal, ela regenera, originando a parte do corpo que está faltando e a parte da cabeça. A parte central vai regenerar, originando, consequentemente, a cabeça e a cauda. E a parte da cabeça regenera a parte corporal e a parte caudal. Então, esse é um exemplo clássico do processo regenerativo das planárias. As estrelas do mar funcionam da mesma forma. Nós temos uma estrela do mar que foi seccionada e cada pedaço seccionado, olha só, começou a brotar novas estruturas teciduais com células diferenciadas para formar novas estrelas do mar. Vale salientar que essa regeneração só acontece se as partes destacadas contiverem células, ok, do núcleo da estrela, tá vendo? Essa região nuclear aqui é onde se localizam as células indiferenciadas. E uma observação em PC, observação importante pra cacete sobre a regeneração, é que a capacidade de regeneração é inversamente proporcional ao grau de complexidade do organismo. Beleza? Vou repetir. A capacidade de regeneração é inversamente proporcional ao grau de complexidade do organismo. Esses animais aqui são animais invertebrados de um nível de complexidade não muito alto. Então eles contêm essas células indiferenciadas e é fácil, a partir delas, formar novos indivíduos. Se eu arrancar um braço seu, entendido ou não, esse braço não vai regenerar para formar um novo indivíduo igual a você e o restante do corpo seu que sobrou não vai regenerar o braço, originando um novo indivíduo. Isso não acontece. Os animais vertebrados, de um modo geral, são animais que apresentam alta complexidade, beleza? Então denominamos esse tipo de reprodução de regeneração. Reconstruindo aqui de novo o nosso mapa, dados importantes sobre a reprodução assexuada. Observação IPC importante pra cacete.
Ela é ótima para a produção de indivíduos. Você consegue originar uma grande população a partir de um único indivíduo. Então, em termos quantitativos, ela é excelente. Uma bactéria em condições ambientais favoráveis, com disponibilidade de nutriente e espaço, uma bactéria se divide em duas a cada 20 minutos. No final de 10 horas serão 250 mil indivíduos. Imagina, em uma semana teremos bilhões de bactérias. Então a reprodução assexuada é extremamente favorável, né, à grande produção de indivíduos a nível quantitativo. Beleza? Agora, ruim para a perpetuação da espécie, ou seja, qualitativo, qualidade. Eu preciso produzir um bom número de indivíduos, mas indivíduos que tenham qualidade genética para resistir às intempéries ambientais. Chama-se adaptação ao meio. E por que isso acontece? Pela falta de variabilidade genética, não é verdade? Então, a falta de variabilidade genética compromete a capacidade de adaptação. Ou seja, a reprodução assexuada é excelente em termos quantitativos e a reprodução sexuada que produz a variabilidade genética, esta sim é extremamente importante para a qualidade genética da espécie. Variabilidade genética favorecendo uma melhor capacidade de adaptação ao meio. Beleza? Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o Biomap da aula e o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E claro, nos encontramos na próxima aula. Até lá!